A farinha de trigo ela é amplamente utilizada na área da panificação, para a produção de pães, bolos, biscoitos, salgados, entre tantos outros produtos panificáveis e ainda na área da gastronomia. É conhecida, sobretudo, por conter um componente específico e muito importante tecnologicamente, como o glúten. Mas afinal de contas, o que é o glúten? Será que nós conseguimos ver o glúten? Tocar o glúten? Por meio deste experimento, nós vamos identificar o glúten. Mas antes disso, vamos saber o que é o glúten. O glúten nada mais é do que a junção de duas proteínas existentes na farinha de trigo, que é a glutenina e a gliadina, cada uma com uma característica específica. A gliadina tem uma estrutura mais circular, enquanto a glutenina é mais ramificada. Quando nós adicionamos água na receita, a glutenina e a gliadina elas se unem formando uma rede chamada de rede de glúten. E é o glúten responsável pela elasticidade da massa, responsável por aprisionar o gás carbônico produzido pelo fermento durante a etapa de fermentação do pão, no qual o nosso pãozinho cresce. Vamos lá então fazer o teste? Neste experimento, nós vamos pesar 100 gramas de farinha de trigo, que equivale a aproximadamente uma xícara, um pouquinho menos, tá? Que uma xícara aqui equivale a 110 gramas. Vamos pesar agora 60 gramas de água, porque a farinha absorve no máximo 60% do seu peso em água. Então, nós vamos usar aqui apenas água e farinha de trigo. Se você for usar uma xícara como essa, cerca de um dedo da xícara já é o suficiente, equivale a 60 gramas de água. Se você for usar um copo como este, nós podemos conseguir alcançar 60 gramas de água com aproximadamente 2 dedos do copo. Agora vamos preparar a massa usando apenas água e farinha. Perceba que eu coloco a água aos poucos e vou mexendo a farinha para que ela absorva água. Cada farinha de trigo tem uma capacidade de absorção de água diferente. É por isso que ela precisa ser colocada aos poucos e ir misturando a farinha com a água. Essa é a etapa da mistura, então, dos ingredientes. Neste caso, apenas a farinha de trigo e a água, colocando sempre a água aos poucos, para que a farinha de trigo vá absorvendo até chegar no ponto ideal. Aqui eu adiciono apenas um pouquinho de água, porque se eu colocar mais água nesse momento, a massa pode ficar pegajosa e eu acabo comprometendo ali a consistência final da massa. Perceba que sobrou ainda um pouquinho de água daqueles 60 gramas que eu tinha pesado, porque cada farinha de trigo possui uma capacidade de absorção de água, e esta possui uma capacidade inferior a 60%. Como vocês podem ver, sobrou a água no copo. Depois de sovar a massa, vamos fazer o teste de glúten. Estamos esticando um pedacinho da massa e ela está se rompendo facilmente, portanto ainda não está no ponto de véu. Vamos sovar mais essa massa. A glutenina e a gliadina presente na farinha de trigo, na presença de água e sob ação mecânica que é a sova, formam a rede de glúten que é responsável pela elasticidade da massa, como nós estamos vendo aqui. A massa está flexível, elástica. O próximo passo é modelar as massas em formato de bola e colocá-las submersas em recipientes com água por cerca de 1 hora, para facilitar a separação do amido. Toda a rede de glúten, ela está envolvida com o amido e nós precisamos então retirar esse amido para que a gente possa ter acesso à rede de glúten. O próximo passo, portanto, é a lavagem da massa em água corrente. Percebam a cor branca que sai da água. Tudo isso daí é amido que está saindo da massa. Eu vou lavar agora a massa com o auxílio de uma peneira para não haver perda do glúten. E a lavagem é realizada até que a água saia transparente, como nós podemos observar agora. Este é o glúten, perceba como diminuiu o tamanho.
Depois da lavagem, restou apenas o glúten úmido, desenvolvido em uma forma de uma rede fibrosa, elástica. Lembra um pouco aquela massinha moeba. Confesso que não é muito agradável. Mas é essa rede responsável pelo aprisionamento do gás carbônico produzido pelo fermento e faz com que a massa cresça. Olha só o aspecto dela. Vamos pesar então para obter o peso do glúten úmido. Cerca de 36 gramas. Considerando que este é o peso do glúten úmido e que ele absorve 3 vezes o seu peso em água, nós pegamos esse valor e dividimos por 3, obtendo 12 gramas de glúten. Colocamos a massa de glúten em uma assadeira e a levamos ao forno para assar durante 30 minutos na temperatura de 200 graus aproximadamente. Ó, o aspecto do glúten assado. Cortamos a massa para vocês poderem verificar por dentro como é essa rede de glúten responsável pela produção dos pães e de tantos produtos panificáveis.